Honra o teu pai e a tua mãe. Deus, na sua imensa sabedoria, instituiu mandamentos para nortearem o comportamento do homem. E como o homem é um ser que tem capacidade intelectual e raciocínio, é através do conhecimento que ele pode ser moldado e formado de acordo com o modelo padrão e que se requer para ser cidadão dos céus. Por essa razão, diz o apóstolo Paulo, toda escritura inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3,16. Há quem diga que o temor de Deus é algo que se traz de berço, mas não é isso que diz a Escritura, veja. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e guardares os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria do teu ouvido e inclinar o teu coração em entendimento, e se clamares por sabedoria e por discernimento elevares a tua voz, se como a prata buscares e como a tesoura escondida procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Provérbios 2, do verso 1 ao verso 6. Assim, se faz necessário que conheçamos não somente o porquê do dever de observar o mandamento, que intitula este trabalho, mas saber como também podemos observá-lo. E nada obstante alguns negarem a Cristo, dizendo que os seus mandamentos foram abolidos, diz o apóstolo em uma de suas epístolas: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios 6, do verso 1 ao verso 3. O apóstolo não somente manda honrar o pai e a mãe, mas lembra que isso é mandamento dizendo ser o primeiro com promessa. Assim, de posse da autoridade que as Escrituras nos conferem e de acordo com o que o Espírito de Deus nos mostra e nos concita, vamos buscar dirigir a construção sobre a base, os mandamentos de Deus, tendo como pedra principal de esquina o próprio Cristo, que corresponde à palavra de Deus, que é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Quando Deus, cumprindo a sua promessa feita a Abraão, retirou o povo de Israel da terra do Egito e o levou para a terra de Canaã, se manifestou ao povo de forma terrível no deserto do Sinai. E a primeira e única coisa que ele falou ao povo foi a sua lei, Êxodo 20, do verso 1 ao 17. E ao mesmo tempo disse Deus que lhe daria estatutos e juízo para que ele ensinasse ao povo, a fim de que o povo temesse a Deus todos os dias que habitasse sobre a terra. Deuteronômio 4:14. As instruções dadas por Moisés são também chamadas de lei de Moisés e a transgressão dela resultava em morte para o transgressor. Como a lei de Deus é a síntese dos seus ensinos, sendo o fundamento sobre o qual se ergue o edifício religioso do que convencionou se chamar de cristianismo, a necessidade de ela ser explicitada a fim de que aqueles que querem ser perfeitos possam alcançar a largura, a altura, a profundidade e o comprimento, para que cheguem à estatura de varões perfeitos, ao conhecimento do Filho de Deus, estando arraigados sobre edificados no amor. Não obstante a lei de Deus ser uma, ela pode ser classificada em duas, a saber, o amor a Deus propriamente e o amor ao próximo. E isso dizemos pelo seguinte fato. Quando Jesus esteve neste mundo e foi inquirido por um certo mancebo sobre o que fazer para herdar a vida eterna, ele mencionou primeiramente os mandamentos relativos ao próximo, dizendo: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E inquirido pelo mancebo sobre eles, respondeu Jesus: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo a ti mesmo. Diante da afirmação do mancebo de que todos esses mandamentos ele vinha observando desde a sua mocidade, então Jesus disse-lhe que ainda lhe faltava uma coisa, a saber, vender tudo o que ele possuía, dar aos pobres e então vir e segui-lo. Outro mancebo inquiriu de Jesus qual era o primeiro de todos os mandamentos. Ao que respondeu Jesus: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse: não há outro mandamento maior do que este. Marcos 12, do verso 28 ao 34. E Mateus registrou o episódio assim: e um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Mateus 22, do verso 35 ao 40. Esse episódio tem servido de tropeço para alguns que afirmam ter Jesus resumido a sua lei em 2, a saber, amarás ao Senhor teu Deus e ao teu próximo a ti mesmo. Isso não está correto e temos base nas Escrituras. Veja, quando Jesus citou os mandamentos ao mancebo rico, ao final ele disse, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Apesar de a observância dos mandamentos serem nossa prova de amor para com o próximo, ainda assim o Senhor mandou o mancebo amar o próximo como a ele mesmo. Mas, como o nosso objetivo é discorrer sobre o 5º mandamento da lei de Deus, ensinando como observá-lo, então voltemos a isso. Nas instruções dadas por Moisés, uma diz, quando alguém tiver um filho contumado e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e, castigando eles, lhes não deram ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar. E dirão aos anciãos da cidade, este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, para que todo o Israel o ouça e tema. Deuteronômio 21, verso 18 ao 21. É mistério que se atente para os seguintes pontos que queremos salientar nesses juízos dados por Deus a Moisés. Que os próprios pais deveriam levar o filho aos anciãos que exerciam o juízo, que os próprios pais começavam o julgamento relatando o mau comportamento do filho, que os pais declaravam que o filho não se lhes submetia, não dando ouvido à voz deles, que o filho era comilão e beberrão, além de rebelde e contumaz. E a razão disso, para esse juízo, era o de tirar o mal do meio do povo de Israel, para que todo ele o ouvisse e temesse. Mas alguém poderia dizer que Deus mudou esse conceito e que, hoje, ele, na pessoa de Jesus, é só amor e ele não mais leva isso em conta. Entretanto, nas escrituras mais recentes, na que os homens convencionam chamar de Novo Testamento, vemos o apóstolo Paulo afirmar que os filhos desobedientes aos pais são dignos de morte. Veja, e como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Romanos, capítulo 1, do verso 29 ao 32. Como vimos, os filhos desobedientes estão em pé de igualdade com todos os demais transgressores, sendo dignos de morte. Ainda que hoje não se exerça o juízo pelos anciãos da igreja, ainda assim os filhos que não se converterem serão objetos de juízo de Deus, ou do juízo de Deus. Mas é necessário que os pais falem aos filhos, por isso também a instrução de Deus por Moisés. Veja, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás pelo Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Deuteronômio 6, verso 4 ao verso 7. Mas, e a idade em que isso deve ocorrer? De quando até quando? Um dos maiores exemplos de obediência e submissão que a Sagrada Escritura nos fornece é o caso de Isaac, que, não obstante ter 40 anos, recebeu por esposa Rebeca, a quem um empregado de Abrão foi buscar para lhe ser por mulher. Gênesis 25, verso 20. Abrão era homem rico e Isaac era o seu herdeiro. Como Isaac fora gerado por Abrão aos 99 anos, e já sendo de 40, seu pai então tinha 140 quando mandou buscar mulher para o seu filho. Isaac acatou a decisão do seu pai e não foi experimentar se a mulher era boa ou não. O homem do mundo tem por costume unir-se em matrimônio com quem lhe agrada aos olhos e não admite e até reprova um ato como o de Abraão. Entretanto, Isaac foi feliz, enquanto que os homens do mundo de hoje têm sofrido decepções amorosas. Mas isso é porque os homens têm se guiado por vista, a qual é enganosa, enquanto que Abraão e os demais patriarcas se guiavam por fé. Aliás, não é sem razão que Abraão é o pai dos crentes e símbolo de fé. Deus deu aos pais que fossem qual Deus para os filhos. E quando estes não se submetem aos pais, segundo a regra estabelecida por Deus,
e insurgem-se contra Deus, que é o autor de juízos retos. Quando o Senhor deu estatutos para o seu povo, instruiu a Moisés, que escreveu: quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra a qual vais a possuir, e tiver lançado fora muita gente diante de ti, os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 gentes mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus te as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente, as destruirás. Não farás com elas conserto, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos. Deuteronômio capítulo 7, versos 1 ao 3. Donde concluímos que aos pais é dado o direito de dar mulheres aos filhos ou tomar maridos para as filhas. E o caso de Abraão não é fato isolado, pois Agar, serva de Abraão, que concebeu dele, foi quem tomou mulher para o seu filho Ismael. Gênesis 21, versos 17 ao 21. Outro sim, em passado mais recente, vemos outros pais dando suas filhas em casamento a quem lhes convinham. É o caso das filhas de Saul. Também Sansão pediu a seus pais que pedissem em casamento certa mulher da qual se tinha agradado. Juízes 14, do verso 1 e 2. Sendo o amor um dom de Deus, aquele que agir de acordo com os seus preceitos e honrar os pais nesse mistério, terá com certeza o amor pelo parceiro que seus pais escolherem. Conheci um homem que, quando quis casar, anunciou isto à sua mãe, e esta lhe disse que ela escolheria mulher para ele. Como ele fosse submisso à sua mãe, deixou que assim se fizesse, embora tivesse outra donzela em vista. Casou-se com aquela que sua mãe lhe escolheu, com quem viveu por mais de 50 anos, e dizia que, mesmo com mais de 70 anos de idade, amava a sua mulher. Ainda que o mundo jaza no maligno, oxalá o povo de Deus praticasse aquilo que Deus determinou para ele, a fim de que seja povo santo. Quem tem ouvido, ouve o que o Espírito diz às igrejas. Vós, pais, não dê seu filho ou sua filha ao povo estrangeiro. E vós, filhos, honrem a vossos pais. Deixem eles escolherem para vós aquela que deve ser a herdeira da graça convosco. O livro de Provérbios está cheio de instruções para os filhos, fazendo uma símile entre os pais terrestres e o Pai celeste. Outro sim, nada obstante o mundo ter conceitos divergentes dos constantes nas Sagradas Escrituras, nestas abundam instruções para que os filhos sejam sujeitos a seus pais. Dentre elas temos: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que receber por filho. Se suportar a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigir, e nós o reverenciávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigia como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Hebreus capítulo 12, do verso 5 ao verso 11. O apóstolo dos gentios, aos quais pertencíamos outrora, dá ainda outra instrução, dizendo: vós, filhos, seis obedientes aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Colossenses 3:20. Há, entretanto, aqueles que, devido ao seu mau costume do mundo, deixam seus filhos entregues a si mesmos, se preocupando tão somente em lhes favorecer com o ensino ministerial nas escolas seculares, do que lhe resulta filhos rebeldes, pelo que diz a Escritura: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma em vergonha a sua mãe. Provérbios 29:15. E, portanto, recomenda: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao verso 5. Por conseguinte, diz ainda o apóstolo em outra epístola: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios 6:4. Ou,
Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Colossenses 3:21. A obediência tem a promessa da bênção. Os filhos que forem obedientes aos seus pais, honrando-os, certamente serão mais felizes. Entretanto, aqueles que não se submeterem e não se corrigirem, não se conformando com os ensinos divinos, certamente receberão os castigos merecidos, além de serem infelizes nesta terra. Não é sem razão que diz a Escritura: os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e os pintões da águia os comerão. Provérbios 30:17. Portanto, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20, verso 12. Oli Prestes, missionário.